todos, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. E hoje nós vamos refletir um pouco sobre a casa espírita, a finalidade dela, o papel dela e a extensão do que representa uma casa espírita dentro do trabalho da espiritualidade. Vamos voltar lá no início, quando Jesus, após a sua desencarnação, deixa os apóstolos com a missão de continuarem divulgando a Boa Nova, o Evangelho. Jesus então entrega essa riqueza a todos os seus discípulos para que eles desdobrassem, multiplicassem tudo aquilo que foi dito por ele e exemplificado pelo Mestre. E a gente sabe historicamente que os encontros dos cristãos naquela época era muito difícil. Havia uma grande perseguição aos cristãos e, portanto, eles tinham que se esconder para poderem se encontrar, refletirem sobre o Evangelho do Mestre. O próprio Paulo, quando era Saulo, foi um dos grandes perseguidores dos cristãos. Perseguia, torturava, prendia e matava. E depois da sua conversão ao cristianismo, Paulo então, ele se transforma num dos maiores seguidores e exemplificadores do Evangelho. Mas os cristãos naquela época sofriam muito. E eles se encontravam em catacumbas. Catacumbas são galerias subterrâneas onde os corpos eram sepultados. E era um local mais seguro para esses encontros, na medida em que, se fosse na casa de algum dos apóstolos ou dos discípulos, a perseguição se fazia e eles eram facilmente presos. E ali eles se encontravam para ler os papiros, tudo que tinha sido escrito sobre a história de Jesus e conversarem sobre essa nova perspectiva do que representava o objetivo da vida, do viver, o novo caminho que o Mestre tinha indicado para todos nós. E, como eu falei, um dos grandes divulgadores, um marco importante dentro do cristianismo foi, sem dúvida nenhuma, Paulo. Paulo, ele, quando abraça o cristianismo, ele é de um vigor enorme. E uma das questões cruciais de Paulo era, sem dúvida nenhuma, ele querer divulgar, ele queria repartir, ele queria que mais e mais pessoas estivessem em contato com a beleza e a profundidade do ensinamento do Mestre Jesus. Ele não queria que aquilo ficasse somente em círculos pequenos, ele queria dividir. E é quando então ele sai de cidade em cidade, levando a palavra do Mestre. Vocês imaginem como era uma atividade extremamente difícil naquele tempo. Ele se deslocava a pé, basicamente, de cidade em cidade, percorrendo quilômetros entre uma e outra, e era um tempo que ele levava de semanas, meses, entre uma cidade e outra. Era uma tarefa extremamente árdua, mas ele, determinado no objetivo dele, e ao longo de toda a peregrinação, Paulo vai fazendo as transformações íntimas que ele necessitava, refletindo a cada instante mais e mais e mais sobre a própria essência dele, sobre o próprio sentido da vida e avançando no processo de evolução dele próprio. Mas ao mesmo tempo, em cada cidade que ele ia, a intenção era qual? Era reunir pessoas que desconhecessem o Evangelho. E ali, unidos nas casas das pessoas, nos estábulos, sendo onde fosse, conversassem, dividissem as angústias, os medos, as inseguranças, as dúvidas sobre a vida, à luz da palavra do Mestre. E ele se juntava com aquelas pessoas nas suas casas, em grupos, como nós fazemos com o nosso Evangelho no lar. Era isso que Paulo fazia.
pequenos grupos se reuniam para conversar, para dividir a palavra, para que a sede e a fome de tudo o que nós precisamos, que é a nossa paz espiritual, pudesse ser dividida naquele momento fraterno com os irmãos. E Paulo, ele ia mais além. Nos lugares em que ele via que podia, ele ainda fazia as preleções dele, as pregações em público. E muitas vezes ele foi, como é descrito historicamente, agredido, torturado, preso. Mas nem por isso ele deixou de levar a palavra do Mestre. A título de nós sabermos, existiam algumas cidades em que ele foi torturado, em que ele foi preso, em que eles se utilizavam de um pequeno chicote, pequeno, com uns guizos na ponta, e eles chicoteavam a língua de Paulo, para que ela inchasse e ele não falasse mais, como se isso fosse barrar o apóstolo diante da missão que ele tinha. Permanecia um tempo ruim, mas assim que ele melhorava, ele retornava no trabalho que ele tinha estabelecido para ele mesmo com o Mestre Jesus. E aí nós vamos ver que grupos vão sendo formados, grupos cristãos. É o início do cristianismo no encontro desses grupos. Várias cidades formam-se então núcleos em que vai haver a conversa, a reflexão, a leitura, o aprofundamento de tudo que o Mestre ia falando. E aí, olha, como vai se expandindo através desses núcleos nas cidades o Evangelho de Jesus. Até que um dia em Corinto, Paulo, exausto de toda aquela caminhada, com uma sobrecarga enorme em função de todas as necessidades que cada cidade tinha, porque na medida que ele passava numa cidade, ele semeava e ia para outra, ia para outra. Só que aquela primeira que ele passou, encontrava dificuldades, conflitos, dúvidas, desentendimentos, e pediam a Paulo que retornasse para que pudesse auxiliar. Só que imagina nesse deslocamento, ele não tinha como fazer isso. Dependia de outros discípulos que pudessem auxiliar. Exausto na igreja de Corinto, ele leva o pensamento um dia a Jesus e roga ao Mestre a orientação necessária. E pela segunda vez, Jesus aparece para Paulo e diz a Paulo, para que Paulo, não temas, está tudo tranquilo. Você vai, a partir deste momento, escrever cartas em meu nome, e cujo intermediário será Estevão. Quem leu Paulo e Estevão sabe que Paulo foi um dos que torturou, apedrejou e levou Estevão à desencarnação. E ali estava Estevão diante dele como espírito para auxiliar. E Jesus colocou Estevão como intermediário dele na confecção das cartas de Paulo. A gente acredita, mas nós não temos essa informação, de que as cartas de Paulo tem muito mais cartas do que realmente constam dentro da Bíblia, porque são poucas cartas, mas a gente acredita que sejam muitas, mas que foram perdidas ao longo da história e restaram aquelas cartas, as epístolas de Paulo, em que ele escreve a várias cidades, Corinto, Tessalonicenses, Filipenses e por aí vai, a Timóteo. Ele vai escrevendo aquelas cartas a várias cidades, e a Timóteo ele também escreve 2 cartas. E ali ele resume tudo o que ele precisava de passar de informação para aquelas cidades, já que ele não poderia estar lá, que aquelas cartas servissem de orientação, de norte, de alento para todos aqueles povos. Quem não leu, leiam as cartas. Lá contém uma série de informações em que ele escrevia para aquelas populações especificamente, orientando a eles sobre tudo isso. E o que nós vamos ver hoje
em dia. À medida que o tempo passa, a forma de organização cristã, ela se manteve. Criaram-se, lógico, novas religiões, que naquele tempo eram cristãos. Não havia outras religiões. Eram aqueles seguidores do Cristo, como sugeriu Lucas. E hoje nós vamos observar que a casa espírita, ela se molda, ela se forma com um objetivo cristão. E nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, o qual Varley já tinha comentado sobre o Cristo Consolador, e que justamente esse capítulo é o Cristo Consolador. Um capítulo curto, pequeno, mas que tem 4 mensagens do Espírito de verdade. Quem ainda não leu, leia. São 4 mensagens extremamente profundas do Espírito de verdade e que nos fazem refletir pela vida inteira sobre a nossa existência, sobre a nossa essência, sobre o sentido das nossas vidas, para onde vamos e qual é realmente o objetivo de estarmos aqui encarnados. E num determinado parágrafo, o Espírito de verdade nos diz: Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Muitos já devem ter ouvido isso. Muitas casas espíritas têm esses 2 ensinamentos escritos na entrada das casas espíritas, dos grupos espíritas, porque ele é profundo. E isso serve de base para toda a organização e fundação de uma casa espírita. Porque nesse momento o Espírito de verdade diz: Espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro ensinamento. Para se formar, para se fundar uma casa espírita, precisamos de amor. Essa tem que ser a base de uma casa espírita. O que mobiliza as pessoas para estarem aqui se organizando, para trabalharem na prática do bem, tem que ser o amor. É ele que vai nos fazer enfrentar todas as nossas dificuldades. É ele que vai nos fazer enfrentar o nosso egoísmo, a nossa cobiça, a nossa vaidade, o nosso interesse pessoal. É ele que vai fazer com que a gente consiga enfrentar as diferenças que acontecem nos relacionamentos. É ele que vai nos ajudar a enfrentar o nosso egoísmo. Porque, afinal de contas, dentro de uma casa espírita, dentro de um grupo espírita, quem trabalha aqui? Somos nós. Seres o quê? Imperfeitos. Nós, espíritas, somos imperfeitos. Estamos aqui porque precisamos ser educados e estamos em tratamento. Então, numa casa espírita, os trabalhadores são necessitados, são doentes espiritualmente, mas que se propuseram a estar aqui para se tratarem, para, através do trabalho proveitoso nos ideais cristãos, realmente fazer algo de diferente para si e para o próximo. Então não há como não haver amor. Se não há amor, a instituição não se mantém, ou então ela caminha com uma outra vertente, caminha por uma vertente materialista, caminha por uma vertente personalista, caminha por uma vertente em que há brigas, disenções, discussões, desentendimentos entre os grupos. Para se manter uma organização dessa, há que as pessoas terem amor nos seus corações. Conhecerão os meus discípulos por muitos se amarem. Jesus disse que as pessoas conheceriam os discípulos, os seguidores deles, por muito se amarem. Aqueles que amam o Mestre, que são cristãos, amam-se. E é isso que sustenta o nosso trabalho.
É isso que faz com que, diante da nossa impaciência, diante da nossa intolerância, diante de momentos difíceis, diante de provas e expiações que nós passamos dentro da casa espírita, a gente possa se manter unido. Não se iludam. A casa espírita também atravessa momentos de provas e expiações, todas as casas, porque dentro dela os trabalhadores somos nós. Somos nós. A gente precisa ter clareza sobre isso para que as nossas relações aqui dentro sejam mais amorosas, mais pacientes, mais tolerantes, menos egoístas, menos personalistas. Nós não estamos aqui para passar uma opinião própria. Eu não estou aqui para que as pessoas acreditem em mim. Eu estou aqui como um divulgador, um multiplicador da doutrina cristã espírita. É o Cristo que nós precisamos seguir. É a Ele. É essa doutrina maravilhosa que Ele nos ensinou que tem que ser a nossa base. Então uma casa espírita, ela precisa se envolver nesses sentimentos. E aí vem o segundo ponto que o Espírito da Verdade ele bate, que é espíritas instruídos. Fundamental. Precisamos estudar, precisamos estar a par de tudo relacionado a essa doutrina cristã e espírita, para nos auxiliar na nossa reflexão. Não podemos mais aceitar que sejamos inconscientes, que não pensemos sobre as nossas vidas, não paremos um instante para refletir sobre o que está acontecendo comigo, para onde eu estou indo, o que eu quero da minha existência e mais, o que eu estou fazendo desta encarnação que Deus me ofertou. Eu realmente estou aproveitando ela? Eu realmente estou construindo uma existência saudável para mim e para o próximo? A casa espírita, ela vive de nós, do nosso trabalho. Nós somos os trabalhadores encarnados aqui, fora os trabalhadores que se encontram no plano espiritual, que nos auxiliam fortemente na manutenção do nosso trabalho. Contudo, precisamos nos esforçar para que cada dia melhor essa casa seja uma instituição de luz. E isso depende de cada um de nós, na mudança, na transformação interior de cada um. Estudar é fundamental, instruir é fundamental, para que a gente possa, como Kardec nos disse, ter uma fé raciocinada. Eu não vou ficar aceitando só as coisas. Eu preciso pensar, eu preciso raciocinar, eu preciso identificar se as coisas que eu estou ouvindo e que estão sendo faladas realmente têm um sentido para mim. É isso que Kardec fez a todo momento. Kardec, ele durante uma grande parte da encarnação dele, ele era um homem da ciência. Era um homem da ciência. Num determinado momento, ele é colocado em choque para refletir sobre os fenômenos que estavam acontecendo. E a partir daí, ele passa a identificar a beleza da existência de um mundo fora desse de encarnados. Existe uma outra dimensão, existe um contínuo que não termina com a morte do nosso corpo físico. E para isso, a casa espírita, ela está aqui embasada no amor e embasada na instrução. Ela está embasada nessas duas formas de se atuar, para que a gente possa efetivamente seguir adiante. E nesse parágrafo ainda, o Espírito da Verdade ele nos diz: no cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Simples assim o Espírito de Verdade diz. No cristianismo estão todas as verdades. Verdade.
Jesus, quando veio, ele foi simples, claro, direto: amar a Deus, amar a si e amar ao próximo. Clareza total, profundidade, consistência, perdão, perdoar aos irmãos tantas vezes quantas forem necessárias, porque não existe outro caminho para nos libertar dos sentimentos de vingança, de remorso, de mágoa. Não existe outra forma a não ser a gente perdoar. Não tem. O perdão faz parte do tratamento do espírito. Enquanto a gente não desenvolver o perdão, a gente não se liberta das profundas correntes que nos prendem ao sentimento de vingança. Quantas e quantas reuniões nós temos em casas espíritas que irmãos nossos manifestam-se com um sentimento de vingança profundo, de ódio, de raiva, que se arrastam por séculos e séculos e séculos. E é o que somos nós, que se não nos libertarmos desses sentimentos hoje, nesta existência, carregaremos isso para outra dimensão, porque não há mudança. A mudança precisa ser realizada por nós, nos libertarmos dessas correntes que nos prendem, que nos fazem fixos à terra. E é o que ele diz: são de origem humana os erros que nele se enraizaram, porque a gente é que comete os erros. O egoísmo é nosso, o ódio é nosso, a crueldade é nossa, a cólera é nossa, a vingança é nossa, o egoísmo é nosso. Jesus em nenhum momento ensinou isso, mas ao mesmo tempo, aí vale lembrar, o mestre disse que iria libertar alguém disso se a pessoa não se esforçasse. Lembram da passagem que o mestre diz: venha e traga a sua cruz, me segue, mas traz a sua cruz. O que o mestre estava dizendo? Vem comigo, me segue, porque eu sou o caminho, a verdade e a luz. Eu já passei por isso que vocês passaram, mas eu não tenho como livrar você do que você precisa passar. Isso é teu. Você vai precisar trazer a sua cruz, ou seja, as suas dificuldades, o seu egoísmo, a sua cobiça, a sua vaidade, o seu personalismo, o seu mau humor, a sua indiferença, a sua rejeição, a sua angústia, os seus medos. Você vai ter que trazer isso junto, porque é você. Mas vem comigo, que eu te mostro um outro caminho a ser percorrido. Ele não ofereceu a ninguém um milagre para que as pessoas ficassem de um dia para o outro curados de alguma coisa que depende do tempo, depende da evolução, depende de uma transformação profunda de cada um de nós. Em nenhum momento ele propôs isso. Aliás, ele veio para estar entre nós, para nos trazer o tratamento do espírito, o tratamento espiritual. Num mundo como o nosso, em que o materialismo domina, em que a posse, o dinheiro, o poder, a exercer pressão sobre as outras pessoas é o objetivo de uma sociedade como a nossa, que está desregrada, desequilibrada, desesperada, e que nós sabemos dentro da doutrina e dentro do cristianismo que esse não é o objetivo da nossa vida. A gente precisa ter as palavras do mestre muito firmes dentro dos nossos corações, e principalmente como norte dentro de uma casa espírita. Só para vocês entenderem o trabalho de uma casa espírita, porque às vezes as pessoas que vêm, chegam a primeira vez, não têm uma noção do que acontece dentro de uma instituição como essa. Por exemplo, uma reunião como essa, chamada reunião pública, em que as pessoas, como vocês veem hoje aqui, sentam-se durante um período, assistem e ouvem uma palestra que é ministrada por algum orador aqui, ouve uma palestra, prece, água fluidificada, é ministrado passe, eleva o pensamento de vocês a Deus, a espiritualidade, e temos esse momento para que a gente possa melhorar o padrão vibratório nosso em direção ao mundo superior. É um momento de educação,
é um momento de esclarecimento e é um momento de tratamento para todos nós que nos encontramos aqui, encarnados e desencarnados. Nesta casa existem 2 reuniões dessa por semana, uma na quinta e a outra aos domingos, aberta ao público de forma em geral. Instruí-vos, nós já estamos fazendo isso à medida em que a gente está conversando. Quero aprofundar mais sobre isso. Estudo sistematizado da doutrina espírita, que existe aqui aos sábados, em que se estuda com aprofundamento um pouco mais da doutrina de uma forma sistematizada, semanalmente. Para quê? Para que através da leitura das passagens do Mestre, através do Livro dos Espíritos e outras publicações, possamos ir pensando sobre as nossas vidas, raciocinando sobre ela, tirando novas conclusões, indo mais além do que ficarmos somente na nossa rotina do dia a dia. Para aqueles que já entraram nesse processo sistematizado, temos um estudo aprofundado da nossa doutrina espírita em outro dia, em que as pessoas que entraram já como iniciantes vão mais além, aprofundam o estudo, refletem mais, mergulham para dentro de si. Prestem atenção, quando nós estudamos, vamos olhar Paulo, à medida que ele ia passando de cidade em cidade, não era somente para semear o Evangelho, ele ia fazendo um mergulho íntimo e fazendo as mudanças necessárias a ele. Tanto que quando ele inicia a jornada dele, a peregrinação, ele é um ser humano. Quando ele está lá no final, ele já é outro ser humano. Leiam a carta que Paulo escreve a Timóteo. Timóteo foi um jovem que Paulo encontra e ele ali tem uma grande afinidade por esse rapaz, no sentido cristão. E ele no final, ele deixa uma carta a Timóteo. E uma das coisas que ele diz para Timóteo é para que Timóteo tenha paciência, tenha calma com as pessoas que ainda não compreenderam a doutrina, não compreenderam ainda o Mestre Jesus. E se vocês pegarem Paulo lá no início, ele era aquele homem sanguíneo, que enfrentava, que queria falar na tribuna, que pela primeira vez que ele teve contato com o Mestre, em que ele voltou a enxergar, ele foi para a tribuna e foi falar para os judeus e foi perseguido, apedrejado, e porque ele tinha esse ímpeto. No final da existência, ele está calmo, mais sereno, já adquiriu a sabedoria necessária através de reflexão da própria vida. Quanto mais a gente estuda e mais a gente age na nossa mudança, a gente avança, porque não adianta só também estudar. A gente precisa se propor a mudanças interiores. Além disso, e aí unindo isso, nós vamos ver que a casa tem também as atividades sociais. Se tem numa casa espírita as atividades que acontecem uma vez por semana, em que é feita a distribuição de cestas básicas, em que é feito o atendimento fraterno àquelas pessoas que têm uma dor e sofrimento, em que é feito o passe, pequenas palestras para as pessoas da comunidade que vêm, necessitam disso, em que é distribuído o alimento material, a roupa, que é auxiliado materialmente essas pessoas. Isso é feito semanalmente pela Casa Espírita, uma vez por semana, aos sábados, palestra curta para as pessoas que não são espíritas, mas que vêm, assistem, como passe, bebem água frutificada, elevam um padrão vibratório, conexam com Deus, escutam uma palavra de consolo. Atendimentos fraternos são realizados naquele momento para auxiliar aqueles que necessitem de serem ouvidos naquele instante, e segue-se o trabalho. Visitas são realizadas nas casas de pessoas que não podem estar aqui, para que a palavra do Cristo possa ser levada. Passes são ministrados nas casas das pessoas por equipes que saem, de trabalhadores e tarefeiros da casa, que vão às casas das pessoas para realizar esses trabalhos. Atendimentos fraternos e horários diferenciados são realizados aqui, para que as pessoas que necessitem de uma palavra possam ter acesso.
e poder desta forma esclarecer pontos que estejam obscuros nas suas vidas, de sofrimento, de dor, de angústia, seja o que for. Evangelização é realizada para essa infância e para a adolescência. No momento que nós estamos aqui, tem um espaço agora aqui embaixo que existe, que as crianças são trazidas para que se possa, como diz a minha querida Laura, elas terem contato e a inicialização com o Mestre Jesus. Ou seja, todos somos espíritos, precisamos entrar em contato com o Mestre Jesus para termos a escolha de seguiremos com Ele ou não. É bom que a infância possa entrar em contato, a adolescência possa entrar em contato, para que possam ser apresentados a Jesus, ao Mestre, o seu Evangelho. E a infância e a adolescência precisa ter contato com isso, para que possa refletir o Espírito sobre o real caminho que ele deseja seguir na sua jornada. Nós vamos vendo que dentro da casa espírita existe também a comunicação e o intercâmbio com o mundo espiritual, que se faz através de reuniões mediúnicas de desobsessão. E que nessas reuniões, então, os médiuns que têm uma mediunidade mais aflorada de psicofonia, de psicografia, estabelecem junto com os dialogadores a comunicação, o intercâmbio com o mundo espiritual. E ali, naquele momento, não é só um momento em que nós estabelecemos uma relação de atendimento. Na maior parte das vezes somos nós mesmos que estamos sendo tratados naquele momento, quando existe a manifestação dos Espíritos. A dor de um irmão, o sofrimento de um irmão que está em desespero, de que não reconhece que partiu, que pensa em vingança, em ódio, em destruição, e que através do dialogador ele vai sendo acalmado, ele vai sendo auxiliado dentro de tudo aquilo que está acontecendo, vai nos ajudando também encarnados a compreender melhor que sentimentos como esses só nos tornam cada vez mais escravos de nós mesmos. Como diz aqui, o Espírito de verdade, nos enraizamos cada vez mais nesses sentimentos. Então, nós vamos entendendo que uma casa espírita, que um grupo espírita tem uma responsabilidade imensa, que quando assumimos a fundação, a organização de uma casa dessa, a dimensão é enorme. E a espiritualidade espera de cada um de nós que realmente enfrentemos as dificuldades, que realmente nos dediquemos, que mergulhemos de cabeça nesse trabalho, porque eles precisam da nossa ajuda, aqui enquanto encarnados, para justamente através de nós, que somos os instrumentos de quê? De Deus. A gente fica muitas vezes esperando um milagre acontecer, mas é através de cada um de nós que Deus se expressa, e que Deus vai ajudar, e que Deus vai colaborar, e que Deus vai trazer a solução para um problema do outro. É através de cada um de nós. A gente muitas vezes fica achando que vai vir por alguma situação muito diferente, mas não é. Somos nós os instrumentos diretos de Deus na transformação do mundo, do outro, da nossa. Por isso Jesus desceu para estimular a cada um de nós a nossa potência na nossa vida, na nossa existência, de que somos capazes, de que podemos modificar, de que devemos perdoar, de que devemos respeitar o outro dentro do que o outro é, da forma que o outro é, da maneira que o outro é, sem querer mudar o outro a nossa maneira, a nossa forma. O outro é o outro, respeitemos o outro dentro do que ele é como ser. Saibamos amá-lo. Foi isso que Jesus nos ensinou. Mas hoje a gente vive uma sociedade em que as pessoas querem vivenciar situações completamente desequilibradas, que ficamos estarrecidos com várias situações que a gente assiste hoje na nossa sociedade. E nós, que acreditamos no Mestre Jesus, precisamos dar o exemplo do ideal cristão, da moral cristã,
naquilo que nós acreditamos, que sejamos nós instrumentos do Mestre Jesus, discípulos deles, seguidores do Mestre. Estamos muito distantes dele, sim, com certeza, mas ele espera de cada um de nós um esforço no sentido da própria melhoria, da melhoria do mundo em que nós vivemos, porque nós somos responsáveis pelo planeta em que nós vivemos. E o Espírito de verdade, ele ainda nos diz: eis que do além-túmulo, que os julgáveis, o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece, Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. Aí você diz, puxa, século XIX, atual, vai ser sempre atual isso? Amar, instruir, mundo espiritual, enfrentar o mal com o bem. E aí o benfeitor Emmanuel nos diz: a prática do bem é o único antídoto eficiente contra o império do mal em nós mesmos. A gente sempre fica achando que o império do mal está no outro. O outro é que tem o império do mal, o outro é que tem o demônio, o outro é que tem a coisa que não presta, que não serve, que é ruim, que faz o mal. Emmanuel nos diz: a prática do bem é o único antídoto eficiente contra o império do mal. Ele usa um termo forte: império do mal em nós mesmos. Ou seja, o mal é o mal que habita dentro de cada um de nós, e somente praticando o bem e enfrentando o mal com o bem é que nós vamos conseguir modificar alguma coisa. É como nos conta o Espírito, que diz que no trabalho o homem estava sentado fazendo o seu trabalho, o patrão vem, briga com ele, distrata ele, grita com ele, é injusto com ele, ele sente mal com aquela situação, se irrita, fica revoltado, emite vibrações ruins para o patrão naquele momento, sai, vai para a rua, terminou o trabalho, na rua encontra um cachorro, chuta um animal com raiva, com ódio. O animal, diante daquela energia que recebeu, vai, atravessa e morde a pessoa do outro lado. A pessoa chuta o animal outra vez, fica enraivecida. O homem chega em casa, senta para jantar, com raiva, começa a reclamar da comida para a mulher, brigar, esbravejar. E aí a mulher vem: calma, você deve ter tido um dia ruim, não foi bom o seu dia hoje. Tenha. O que ela fez naquele momento? Ela quebrou uma corrente que vinha se formando do mal, de maus pensamentos, maus sentimentos, mais ideias, mais vibrações, e ela entrou com a única coisa que consegue quebrar isso, que é o bem. Ela não permitiu que aquilo seguisse. Por quê? Porque dentro do íntimo dela era o melhor a ser feito. Ela poderia até estar com a razão diante do marido, dizer que a comida estava ruim, que estava gritar com ela e tudo mais. Ela tinha até a razão, mas o que adiantava ela discutir com ele? Ela só ia aumentar aquele momento, e aí ela sofreu a interrupção naquele momento. A gente tem várias histórias que o nosso querido Chico Xavier, que é um dos espíritos que mais tem a humildade, o amor dentro dele, atravessou, que mais enfrentou situações humilhantes e que demonstrou através do amor, da humildade, da benevolência, como o mal não deve seguir adiante, como ele se entregou ao bem naquele momento, e como isso realmente estanca qualquer forma de mal. E Jesus foi o maior exemplo, porque em nenhum momento Jesus revidou o mal. Não existe dentro do Evangelho cristão o revide do mal com o mal. Jesus nunca ensinou isso. Jesus ensinou que você deve fazer ao outro aquilo que você gostaria que fizesse a você.
Foi isso que o Mestre ensinou. E ele exemplificou várias vezes, junto aos apóstolos, junto a quem traiu ele, junto a quem não esteve ao lado dele. Em nenhum momento o Mestre guardou rancor, mágoa, ressentimento ou desejou se vingar de alguém. Ele poderia, com a energia, o poder, a força, a hierarquia dele, determinar várias ações energéticas sobre nós, mas não teria valor. Ele estaria em contradição com tudo aquilo que ele vinha ensinando, que era a paciência, a tolerância, ser indulgente e tolerante com o nosso próximo. Ainda aqui, o Espírito de Verdade nos fala no último item, o item 8, que é a última mensagem que ele nos dá, que é: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Seu poder cobre a terra, e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. Repara, junto de cada dor que nós passamos, junto de cada lágrima que nós deixamos cair em vários momentos das nossas vidas e que ainda vamos deixar lágrimas cair, porque estamos num mundo de provas e expiações, estamos numa transição, ainda vamos chorar muitas vezes. Ele diz que Deus colocou ele um bálsamo que consola por toda parte. Quem são os bálsamos que consolam? Somos nós mesmos. Nós podemos nos tornar o aguilhão, a agulha, o ferro que vai ferir, que vai nos machucar, mas também podemos nos transformar num medicamento que vai curar, que vai sarar, que vai ajudar. É só a gente inverter a polaridade. Ao invés da gente ficar no lado do mal, a gente vai para o lado do bem. É a mesma energia, é só inverter isso. É só amolecer o coração, permitir que a dureza que a gente tem no coração, a frieza que muitas vezes percorre o nosso coração, nos deixando seres mais amargos, a gente deixa o amor do Cristo penetrar, brotar, crescer dentro de cada um. Porque é isso que Deus faz. Seu poder cobre a terra, e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. Dentro das nossas famílias, nós somos esse bálsamo, nós somos os agentes que podemos transformar as nossas vidas nas nossas famílias em vidas melhores, ou transformarmos as nossas vidas nas nossas famílias em um inferno. Isso vai depender de cada um de nós. O céu ou o inferno é determinado por cada um de nós, pelo padrão vibratório que nós exercemos, pelo que nós pensamos, sentimos e por nossas ações. Nós temos o livre-arbítrio para fazer essa escolha, e Deus nos deu esse poder. Cabe a cada um de nós utilizar ele para o bem ou para o mal. O que vai acontecer? Que quando a gente desencarnar, não vai ter como a gente justificar que não deu certo ou não funcionou, porque a vida estava difícil e porque não adianta. Porque a consciência da gente vai gritar alto e vai dizer: não, você podia, você teve tempo, você podia ter feito diferente, você podia ter modificado. Naquela hora ali, as coisas poderiam ter sido diferentes. Em livros espíritas, a gente sabe que determinados espíritos, que nós não sabemos se já passamos por essas condições ou se passaremos, que se encontram tão enrijecidos, endurecidos nas atitudes, que não aceitam um tratamento nem psicológico nem espiritual, são colocados diante de telas eletromagnéticas para verem detalhes das encarnações, em que os espíritos, com atividade, com ação psicológica, sentam do lado deles e mostram as cenas pelas quais ele atuou daquela forma. Aqui, você fez isso, mas eu não quero ver. Você vai ver. Você vai ver o que você fez, como você agiu, o que você causou naquela pessoa, naquele, no outro. Já que você não quer mudar, então
então você vai ver como você causou isso. E somos levados até esses extremos de tratamento para que possamos despertar e dessa forma modificarmos o nosso padrão. Isso é para nós mudarmos, nos melhorarmos, seguirmos adiante dentro do que tudo Cristo nos ensinou. Mas a espiritualidade, ela se usa de diversas formas para nos auxiliar, como existe no mundo. Nós não temos várias formas de tratamento, não temos a medicina, não temos a psicologia, não temos a psicanálise e várias formas, né? E medicina alternativa e acupuntura, por aí vai os tratamentos. Para quê? Tudo é forma que Deus nos dá para que a gente possa despertar para melhor, para nos melhorarmos. O fato é que a gente acaba se utilizando isso para benefício próprio. Para benefício próprio. E não percebemos o que estamos fazendo. Um exemplo extremo disso, só para a gente entender: a pessoa bebe a vida inteira, cirrose, à beira da morte, tem uma segunda chance, recebe um transplante, passa a viver melhor e volta a beber. Isso não é criação, é fato. Teve a chance e não utilizou. Percebe? Então Deus nos fornece a todo momento a oportunidade. A gente às vezes a tem, mas a gente usa mal. Depois a gente vai ter que prestar contas disso tudo, porque tudo Deus está nos oferecendo. Como é que você usou isso? Usou bem? Usou mal? Não, mas eu não tive chance. Não, teve chance sim. Eu te dei isso naquele momento exato ali para você poder se melhorar, e você pegou isso. E por que você não usou isso de uma forma boa, adequada, dentro dos preceitos cristãos, dentro da moral cristã? Por que não usou? Não, eu não sabia. Não, você sabia. Percebe? Não vai ter como a gente se enganar no mundo espiritual. Não há engano, não há dúvida. A dúvida existe aqui enquanto nós estamos encarnados, que esse corpo, ele é uma casca que dificulta a percepção da gente. Mas quando a gente está liberto dele, aí a coisa vai ficar diferente. Existe transparência, as coisas vão ser diretas com a nossa consciência, não tem como fugir disso, e tudo que nos foi ofertado vai ser nos colocado diante, para que a gente analise, e a gente pese, e decida bem o que a gente fez de bom, ou o que a gente fez de ruim. Não tem nenhum juiz para fazer esse julgamento, é a nossa consciência que realizará isso por nós. E o Espírito de verdade continua: a abnegação e o devotamento. Presta atenção nessas duas palavras. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Ele diz que a sabedoria humana está na abnegação e no devotamento. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabem em partilha. O que ele está dizendo aqui? Não adianta a gente ficar se lamuriando como a gente faz, reclamando, falando mal da vida, falando mal das dificuldades, dos problemas que a gente tem enfrentando, que vem enfrentando. A gente precisa se devotar, a gente precisa trabalhar, a gente precisa se entregar dentro do ideal cristão, e ao mesmo tempo a gente ter a abnegação, uma entrega sem querer nada em troca. Normalmente a gente quer dar e quer receber alguma coisa de volta, porque afinal de contas a gente sempre acha que a gente tem que merecer alguma coisa de volta, e aqui os Espíritos estão dizendo que não. Muitas vezes Deus já está dando a mais para a gente, em misericórdia, e a gente tem mais só que agradecer, e é o que a gente faz pouco, agradecer. E mais ainda, ele nos fala: tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. Dentro de uma casa espírita, nós devemos ter esse tipo de objetivo,
que é a abnegação e o devotamento. Ao invés de ficarmos reclamando, de ficarmos falando das nossas dores, dos nossos sofrimentos, das dificuldades que estamos atravessando, vamos nos entregar, vamos trabalhar na prática do bem, vamos enfrentar esse império do mal, como nos diz Emmanuel, e que o único antídoto é trabalhar de uma forma devotada, de uma forma abnegada, sem esperar um retorno por isso, porque na verdade nós já estamos com necessidades anteriores de ajustamento. Nós já temos uma necessidade de ajustamento antiga, e que tudo que a gente recebe é por acréscimo de misericórdia do Pai, e que nós só temos que agradecer, não temos que exigir nada. A nossa devoção precisa ser incondicional. O sentimento, o coração bate então melhor, a alma se serena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. O espírito de verdade, Árvore 1863. A gente sabe que quanto mais a gente mergulha na prática do bem, quanto mais a gente exerce o nosso trabalho no auxílio ao próximo de uma maneira sem querer qualquer retorno, a gente se serena por dentro, a gente se acalma, a gente se tranquiliza, porque a gente vai estar no caminho da nossa cura interior. Então o trabalho dentro de um grupo espírita, o trabalho dentro de uma casa espírita é para ser exercido com essas duas palavras, a abnegação e o devotamento. E todos aqueles que queiram se empenhar nesse trabalho precisam entender que nós estamos aqui para um tratamento e que justamente a maneira de nos tratarmos é nos enfrentando a nós mesmos. E não existe coisa melhor do que seguirmos tudo aquilo que o Cristo nos ensinou. Meus irmãos, que a paz do Mestre esteja conosco, que os ensinamentos do Cristo possam estar em nossos corações e que nas nossas dúvidas possamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, rogando a Ele a proteção e o esclarecimento necessário para a caminhada de cada um de nós. Muita paz.